Amados, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero te convidar para nós irmos direto ao capítulo 5 de Isaías. É um profeta maior que tem 66 capítulos, a gente precisa adiantar. Mas não esqueça de aquietar o coração, procurar um lugar mais tranquilo para você ler, ouvir e orar conosco. Viu? Convide sua casa, quem estiver próximo a você. E vamos então ao capítulo 5. Aqui o profeta diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro, numa colina, fertilíssimo, que frutífera. Aqui não tem segredo, é um poema lindo, maravilhoso. Não sei qual o tipo de poema, mas a mensagem é simples, é como se fosse uma parábola, mostrando Deus como o dono da vinha, o amado, né, que estabeleceu ali naquela vinha. Aquela vinha é Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, que Deus chamou para dar frutos na terra e ela não frutificou. Isso está registrado em Jeremias, está registrado no Salmo, no Novo Testamento. Você vai ver sempre a comparação de Israel com a vinha e Deus como dono, o agricultor daquela vinha, o dono. Aí o que diz o texto? Que ele sachou, ele arou a terra toda, a vinha toda, limpou-a das pedras, tirou o excesso de pedras, colocou adubo, colocou terra e a plantou de vides escolhidas. E colocou sementes, vides, uvas escolhidas de primeira qualidade. Ou seja, foi assim que Deus fez com Israel. Edificou no meio dela uma torre, na torre alta, onde tinha alguém sempre vigiando dos ladrões, da invasão dos inimigos, né? E também abriu um lagar onde as uvas eram pisadas e dali saiu o suco e saiu o vinho. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, ou seja, Deus esperou que Israel o fizesse conhecido entre todas as nações e desse frutos de justiça na terra e que amássemos uns aos outros e cuidássemos uns dos outros, mas Israel foi frutas bravas. Israel foi encrenca e complicação, chegando ao ponto de estar indo para o exílio, e dentro da sociedade, o caos social, político estava instalado, religioso, onde Deus foi banido, desprezado, onde a lei já não era mais lida aqui nessas alturas. Então, observe como é que está o verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vida. Agora Deus aparece como orador, primeira pessoa aqui, né? Agora, pois, ó moradores, ó terra, você que está escutando, eu, Mazinha aqui, presta ouvidos, quem tem razão? Olha esse embate, essa causa entre Deus e o povo dele, quem tem razão? Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? O que se poderia mais fazer com Israel que Deus não fez? Deus o cercou de cuidados, deu tudo para eles. E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Deus ia produzir, ia buscar os frutos e não tinha. É a mesma coisa que Jesus faz. Eles se tornaram os donos, abandonaram a lei, abandonaram tudo e estavam matando os profetas, não ouviam os profetas, e chegou o ponto na história de quando Deus envia o Filho Jesus para buscar os frutos da vinha, eles matam até o Filho Jesus. Presta atenção. Verso 5, agora pois vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, as cercas, né? A proteção, o inimigo vai entrar, né? Para que a vinha sirva de pasto. Animais vai entrar, vai destruir tudo e vai crescer mato ali, né? Só animais que vão pastar ali. Derrubarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este Deus desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Observe que Deus esperou tudo, Deus cercou. Deus deu todas as chances, 1 ano, 2 anos, vários anos. E agora, Israel seria invadido. Sim, os inimigos do norte, ali
da região do Oriente, a Caldeia, a região dos caldeus, através dos babilônios viria, destruiria. Seria cercada, seria destruída a cerca, animais entrariam e o mal aconteceria àquele povo, os céus seriam cerrados, a chuva não cairia e eles teriam grande angústia. Eles sofreriam muito, é assim que está dizendo o texto, né? Porque Deus olhou para aquela vinha e achou que tivesse ali juízo, que eles fizessem julgamentos sinceros, honestos, verdadeiros. Não, mas o que houve foi um quebrantamento da lei. Eles destruíram a lei, pisaram na lei, desprezaram a lei. Ao invés de ter justiça nas ruas, nas praças, nas casas, na vida do povo, o que tinha era clamor subindo aos céus, o povo, o pobre, o órfão, a viúva, clamando e pedindo a Deus misericórdia. E Deus não consegue por muito tempo ver o clamor. Pode olhar em Apocalipse na sequência das trombetas. Aí o povo clama, clama, clama e vem o juízo dos céus. Verso 8, aí eu chamo a atenção de você para ficar atento, ó. Ai dos que ajuntam casa a casa, vai juntando casa sobre casa, reúnem campo a campo, toma campo de um, campo do outro, pega a herança da viúva, destrói os órfãos, até que não haja mais lugar, né? E ficam como únicos moradores no meio da terra, ou seja, a terra não deixa de ser de todos, passa a ser de uma minoria que exerce o poder sobre uma maioria. Como eu disse para vocês, não vem reclamar de Deus a terra. Quase 70% do PIB mundial está na mão de 2.000 e poucas pessoas. Isso é vontade de Deus? Não, isso é coisa dos humanos, é malignidade, é perversidade, né? Está sendo tudo destruído. Toda a renda concentra-se na mão de um pouquíssimo. E aí a gente vê o mal, a fome se instalando na terra. E não reclame de Deus. Pobreza, fome tem a ver com os humanos. É só nós aprendermos a amar uns aos outros. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores, né? Por conta da ganância do povo. E 10 geiras de vinha não darão mais que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ou seja, se você pegar 10 geiras, 10 acres, cada acre tem cerca de 4.000 metros quadrados, um espaço de 200 por 200 metros, de 200 por 20, mais ou menos assim, nós vamos achar um pouco aí dos 4.000 metros quadrados. Se nós percebermos isso que ele está dizendo aqui, então esse espaço de 10 acres não vai produzir mais do que um bato. Um bato é uma medida para líquido, que equivale a um efa, que são 37 litros, que é uma medida para secos, para sólidos, o efa, né? Então vai plantar numa área imensa e não vai colher o suficiente a um bato, 37 litros mais ou menos. E um homer, que são 10 efas, um homer que equivale a 10 efas, um efa vale 37, ou seja, um homer cheio de semente, imagina aí, 370 litros de semente não dará mais do que um efa, 37 litros quando for colhido. Que tristeza vai ser para a terra, para Israel. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Se antes o ai foi para os gananciosos, agora o ai são para aqueles que se entregam a seus próprios apetites, se tornam pastosos dissimulados e se entregam às fanfarrices, à frivolidade da vida e à mediocridade da vida. Só pensam no ventre de si mesmo. Se entregam à bebedice, verso 11, e continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram eles os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, o texto vai dizendo: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Não consegue perceber a vida para além de si mesmos. Não consegue discernir o outro. Compreender que a nossa vida aqui chega a 70, 80 e que não dá para acumular, só pensando em si mesmo, porque ninguém vai levar nada para a eternidade. Perdeu o entendimento de Deus. Estão tentando tirar Deus do processo como se fosse possível retirar Deus do processo da vida, né? O povo não tem entendimento. Final do verso 13.
os seus nobres terão fome, olha, e a sua multidão se secará de sede. Aí você vai perceber que é algo terrível e tremendo. É uma dissipação viciosa, maligna e perversa. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, o sepulcro, a cova, o inferno, abriu a sua boca desmesuradamente, sem medida. Não tem como mensurar, não tem como medir mais. Abriu a boca para engolir tantos mortos. Para lá desce a glória de Jerusalém, né? Sua glória, suas riquezas, seus nobres, vai tudo para lá. E o seu ruído e o que nesse meio folgavam. Então, a gente se abate e o homem se avilta e os olhos do altivo são humilhados. Aí nessa hora cai a crista de todo mundo, né? A ruína, a queda abate e aí os exaltados são humilhados. Porque todos terão que prestar conta para Deus. Se você tentar se escapar aqui no chão dessa terra, você não escapa do juiz de Deus naquele grande dia. Verso 15, verso 16. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo. E Deus, o Santo, Isaías gosta desse termo, santo. Ele vai falar direto, chamando Deus de o Santo, o Santo. E o Santo Deus é santificado em justiça, porque no fim é sempre o amor, é sempre Deus que prevalece. Jesus vence sempre. Então, verso 17, os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades, aqueles que não têm moradia fixa, como os beduínos na terra até os dias de hoje, se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Então até os ricos que já achavam que tinham tudo, não tem nada, vai crescer, é cordeiro, é boi no meio do mato, e os nômades é que vão tomar conta, porque os nômades geralmente eles são fazendeiros e vivem de canto em canto, buscando terra boa, lugar para cuidar de suas vidas. Ai, verso 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. Usam a injustiça e vai atraindo iniquidade, oprimindo, só juntando para si iniquidade. E vai acumulando pecado. E o pecado como tirantes de carro. Então, atrai para cima de si. Aí você percebe, não tem uma ira vindo do céu. Existe uma colheita humana. Eles estão atraindo o pecado vai acumulando e um dia transborda. Um dia o pecado alcança. Pode ter certeza, é como um bumerangue. Vai, mas volta. E o verso 19 diz assim, e dizem ainda eles, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho dos santos de Israel, para que o conheçamos. Ainda ironiza com Deus, não Deus, apressa, o senhor está demorando demais, vem logo, apressa, vem cá, manifesta o seu conselho aqui. Nós, ou seja, eles fizeram da vinha propriedade deles. É como o povo das igrejas, das religiões de hoje. Religião acha que eles são os únicos detentores de Deus, os únicos porta-vozes de Deus na terra, e eles são os únicos por meio de quem a salvação é alcançada pelas pessoas. E aí eles estão acumulando pecado e pecado, porque eles vão tiranizando. E eles vão afastando de Deus e dominando mentes, almas, e oprimindo as pessoas, e afastando as pessoas do Evangelho. Verso 20, olha, outro ai, ó. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que eticamente invertem os valores. Há uma inversão de valores na terra, você pode observar. Se no Novo Testamento Jesus é a verdade, Paulo diz que nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. O que você vê hoje é inclusive a religião, usando a mentira, as fakes, para fazer política na terra e ganhar eleições. Nunca se viu tanta mentira por aí. Então, a gente tem que ter cuidado, porque da mesma forma que se diz que A, B e C vão para o inferno, se diz também no texto que os mentirosos também não herdarão o reino de Deus. Fique atento, porque o pai da mentira é o diabo, e a gente não pode chamar de luz aquilo que é treva, chamar de treva aquilo que é luz. Não dá para inverter os valores. E agora, verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito, ai daqueles que são jactanciosos e se tornam senhores de si mesmos e saem oprimindo, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, ai daqueles que se entregam à devassidão, à bebedice, à glutonaria, e tornam-se pastosos na terra, que perdem a solução, os quais por suborno,
em troco disso ou daquilo, justificam o perverso, julga a causa do perverso a favor do perverso contra o justo, e ao justo negam justiça. Isso que acontece, a terra está embriagada, não é só de álcool não, o álcool está tomando conta de tudo, mas os líderes da terra perderam a sobriedade, estão ébrios, fazendo isso aqui que nós estamos vendo. Não tem justiça na terra. Pelo que, verso 24, como a língua de fogo consome o restolho, imagine aí, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. De novo, Santo de Israel. Então, Israel, cuide, sua raiz vai ser secada, sua flor vai murchar, sua beleza se vai, porque vocês rejeitaram o evangelho de Jesus nesses dias, desprezaram a palavra, tropeçaram em Jesus, que é o Filho de Deus. Verso 25, por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Então você está entendendo agora o que o profeta chama de ira do Senhor? É justamente a rejeição da lei. Se eu perco o prumo da lei, o teto da lei, eu vou sofrer os castigos implícitos na lei. E aquilo é um castigo que vem de Deus? Não, é fruto da minha desobediência. A ira nunca vem de fora, a ira vem de dentro, brota de dentro. É o humano mesmo que faz a colheita dela. E diz ainda, o final do verso 25, com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E diz mais o texto, ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assoviará para que venham das extremidades da terra e venha apressadamente. Ou seja, os inimigos viriam, as nações vizinhas aqui, ó, a Filístia, aqui a Síria, as tribos do norte, a Assíria, Babilônia, no sul o Egito, os edomitas aqui ao redor, ó, os amonitas, os edomitas, né? Os moabitas viriam e destruiriam a nação de Israel. O convite é feito a todas as nações. E diz mais ainda, verso 27, não há entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, se não lhes desata o cinto de seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. Essas nações que vêm, elas não vêm cansadas, não vêm com sede, não vêm com fome, elas vêm com carros, com as unhas assim como unhas de tatu duras, e os cascos dos cavalos com ferraduras não cessam, eles vêm para destruir vocês. O seu rugido dessas nações que virão contra vocês é como o do leão, vai assustar vocês, vai causar pânico no meio de vocês. Vocês vão sentir pânico na terra de medo quando as nações rodearem a nação de Israel para destruir. Rugem como filhos de leão e rosnando arrebatam a presa e a levam e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas trevas. Amados, a terra será assim. À medida que a gente vai aproximando do fim, a maldade vai tomando conta, o pecado crescendo, o amor gelando, esfriando como um iceberg nos corações, a terra vai ficando escura. A angústia, a ansiedade, esse pânico na terra vai enchendo. É um espírito que vai tomando conta da alma, do coração das pessoas. Tem solução? Tem. A solução é uma só. Você pode tentar todas as formas possíveis humanamente falando, e é bom que você as tente, mas no fim você vai perceber que é só olhando para o céu, é só trazendo o Evangelho de novo para ser o centro das nossas vidas, andarmos pisados nele e bebermos de Deus e amarmos o Senhor de todo o nosso coração na vida do próximo que está ao nosso lado. Vamos orar, volte-se para Deus e lembra desses ais, para que nenhum desses ais caia sobre sua vida, que você continue na presença do Senhor, servindo de todo o seu coração. Deus, obrigado por esse encontro, obrigado pela palavra de hoje, obrigado, Pai, por Isaías que abriu os olhos e enxergou aquilo que nós precisamos enxergar nesse instante. Abra os nossos olhos para que nós, como vinha do Senhor, produzamos frutos de justiça, de amor, de misericórdia no chão da terra, na vida das pessoas. Ó Deus, não deixe esses ais cair sobre nós, nossas casas, nossos filhos.
Guarda os nossos filhos, guarda nossas famílias. Ó Deus, mantenha-nos com os pés no Evangelho, cheios de Ti, apaixonados pelo Senhor. Ministra sobre nós aqui a Tua paz. Guarda agora essa casa que está escutando a Tua palavra, lendo a Tua palavra, essa almazinha cheia de amor que se derrama diante de Ti em oração agora. Ó Deus, guarda essa palavra dentro do nosso coração e reaviva a alma de cada um. E traz-nos alegria, disposição para viver, e livra-nos da angústia que está por vir sobre esta terra nesses dias finais. Ajuda-nos a mantermos o coração cheio de amor. Ó Deus, a fé viva em espírito, adorando o Senhor. Sim, Pai, e essa é a esperança no céu que o Senhor nos prometeu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoe-nos e julga a nossa causa, e abençoe as nossas famílias. É assim que nós agradecemos pelo milagre da cura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.